aqui com uma paulista simpaticíssima, professora Tânia Regina de Luca. Ela é graduada, mestre e doutora em História Social pela USP, na verdade, professora, e uma das maiores especialistas em periódicos no período republicano, né? Uma pessoa que tem grandes publicações como Imprensa e Cidade, que a senhora fez em parceria com a professora Ana Luísa Martins, né? Tem um livro que eu vi agora nos estandes, Leituras, Projetos e Revistas, né? De 1916 a 1944. Isso mesmo. É isso? Boa memória. Boa memória. Historiador que tem memória só passa fome. E entre outras produções muito importantes em textos, né, em artigos, enfim. E assim, a gente tem uma grande alegria, professora, de perceber a senhora enquanto acadêmica que está disponível para falar conosco sobre a sua produção, mas principalmente a aplicabilidade da sua produção para a educação básica, né? Então, assim, a gente quer saber da senhora em que medida a sua pesquisa dos seus colegas, principalmente a sua, em relação aos periódicos, às revistas, né, no período republicano, elas podem ser utilizadas na educação básica. De que forma o professor da educação básica pode trabalhar isso em sala de aula? A imprensa em geral, os jornais e as revistas, eles são uma fonte inestimável para o professor em qualquer nível de ensino. Não só para o ensino básico, mas também para o aluno de história da universidade aprender a lidar com as fontes históricas. Qual é a dificuldade? Se você pede para um aluno levar um jornal de hoje, ele vai conseguir levar, ou uma revista de hoje. Mas você não pode pedir para um aluno, me traga um jornal do século XIX, porque ele não vai ter na casa dele um jornal do século XIX. Outra dificuldade é suponha que você leve o aluno, então, já que o jornal não vai até você, você vai até o jornal. Você vai com os seus alunos no arquivo. Sobretudo se forem alunos de menor idade, da 5ª ou 8ª série, bom, esses alunos não vão nem saber lidar com esse material, porque existe a conservação que você tem que tomar cuidado. O jornal, o papel é bastante frágil. Então, existiam todas essas dificuldades. E o que o professor utilizava muitas vezes? Ou só o jornal contemporâneo, ou extratos que aparecem nos livros didáticos, ou em coleções. Mas tudo isso acabou. Não temos mais esse problema. Porque existe uma coisa fantástica chamada Hemeroteca Digital Brasileira. A Biblioteca Nacional tem um grande projeto financiado pelo governo, do governo federal, de pegar esses jornais que são raros do século XIX e de boa parte do século XX, digitalizar e coloca online. Então, se o professor for no Google e escrever hemeroteca, mas o que quer dizer hemeroteca? Hemeroteca é um conjunto de jornais ou revistas. Você tem a biblioteca, que é um lugar onde você tem um conjunto de livros. A hemeroteca é um lugar onde você tem um conjunto de revistas ou jornais. Então, a hemeroteca digital, já está o nome aí, ela é digital. Então, eles digitalizaram os jornais e colocaram disponível integralmente, da primeira à última página. Então, tem mais de 1000 periódicos disponíveis, de todos os lugares do Brasil. Do começo, do primeiro jornal brasileiro, se você quiser, vai lá, está lá. Jornais pequenos, jornais humorísticos, grandes jornais. Então, não tem tudo, mas tem uma grande quantidade. Então, para o professor que quiser preparar uma aula a partir desse material, se ele tiver acesso à internet na sala de aula, basta ele entrar na Hemeroteca Digital Brasileira e mostrar, por exemplo, para o aluno a diferença entre um jornal que ele trouxe da casa dele, que ele comprou na banca de hoje, e um jornal do século XIX. É igual um jornal do século XIX com um jornal de hoje? Claro que não. Aí você começa a perguntar, mas por que não é igual? O que eu preciso para fazer um jornal? Quem escreve no jornal? O que entra no jornal? Então, o professor tem uma possibilidade enorme de trabalho. Se ele gosta, por exemplo, de trabalhar com caricaturas, ele pode escolher jornais que estão na Hemeroteca Digital, que são jornais de caricaturas. Então, as possibilidades são imensas. E isso é um enorme avanço, não só para o ensino fundamental e médio, mas para a pesquisa universitária. Antes você tinha que sair daqui, nós estamos em Natal, ou estivéssemos na Bahia, ou em São Paulo, e ir até a Biblioteca Nacional e ficar olhando os microfilmes. Agora você digita isso no seu computador. Então, é uma possibilidade enorme de usar esse material em sala de aula. Por que usar o jornal ou a revista? Você tem muitos gêneros.
além de você poder levantar toda a questão de quem escreve, como escreve, por que escreve, o que é notícia. Se o cachorro te morder, você vai ficar com dor, mas não é notícia. Mas se você morder o cachorro, é notícia. Então, aí o aluno começa a perceber que existe uma seleção. O que entra no jornal, por que entra, os gêneros, a propaganda, a manchete. Quando surgiu a manchete, nem sempre existiu daquela forma. O lead. Então, dá para o professor trabalhar com gêneros literários, dá para ele trabalhar com as formas de texto, com as diferenças da língua, a própria historicidade da língua. No século XIX, farmácia se escreve com PH, hoje se escreve com F. Então, a língua é uma coisa viva. Por que a língua muda, como muda? Então, as possibilidades são infinitas. Já que a senhora está falando de tecnologia, o que a senhora acha desse tipo de iniciativa, como projeto, né, esses projetos todos de tecnologia que a gente tem, mas principalmente essa alternativa de construção de conhecimento histórico através da internet, através de um site, né, como historiante? O que a senhora pensa a respeito disso? Olha, eu acho que nós não podemos virar as costas para o futuro. Quer dizer, o futuro está nessa nova forma de comunicação, nas redes sociais, na internet. Agora, assim como se você entra numa biblioteca, nem tudo que foi publicado presta, nem tudo que está no site presta. Por exemplo, para dar um exemplo concreto, durante muito tempo se acreditou que o mundo era dividido em duas partes, a Guerra Fria. Tinha os capitalistas e os comunistas, os bons e os ruins. Dependendo de que lado você estava do mundo, o capitalismo era bom e o comunismo era ruim e vice-versa. Então, você vai ter numa biblioteca um montão de livros sobre a Guerra Fria. Se você vem hoje em dia e vai na internet, você também vai ter um montão de coisas, não quer dizer que tudo presta. Então, o importante do trabalho de vocês, eu acho, é que vocês estão colocando disponível, numa linguagem acessível, um material de qualidade. Não é porque está na internet que é bom. E aí a função da escola é mais importante ainda. Porque a escola tem que conseguir ensinar para o aluno ver a diferença entre uma informação confiável e uma informação não confiável. Então, procurar o site correto é muito bom, porque nós temos site neonazista, nós temos site de pedofilia, nós temos sites de partidos de gente que é racista, né? Então nós temos site de todo tipo, porque isso é um território livre. Agora, saber qual é o bom site já é uma outra discussão. Como o bom site é o seu ou da Hemeroteca Digital Brasileira, por exemplo, entre muitos outros. Nós queremos então, professora, encerrar esse momento, esse contato, essa conversa, esse papo, com dois atos. O primeiro ato, né, que a senhora mande um recado para todos em relação ao historiante, né, que a senhora faça esse convite. Então, né? Acessem o historiante, usem o historiante, né, e que vocês continuem a historiar as coisas no historiante. E o segundo é o ato, né, o chapeuzinho do historiante. Sim, só que eu vou levar para casa. Eles vão ter que comprar outro, que eu não vou devolver. Professora, muito obrigado. Então aqui, um prazer. Do Encontro Nacional dos Historiadores, da ANPU, 2013, em Natal, no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Ciências Humanas, estamos falando Juliano e a professora Tânia Regina de Luca, para o historiante.